campanha como essa, obviamente você corre o risco até de criar comunidades contra aquele veículo. Você corre o risco. Mas é um risco que qualquer empresa acaba correndo. Porque se você tem um produto que ele não foi bem aceito no mercado, ou se você tem algum problema com uma empresa de telecomunicações, você vai lá na comunidade, que é contra aquela empresa, e vai falar dela. Você vai pôr a boca no trombone. Então, o risco, ele existe. A empresa sabe disso. Mas, se despertar essa curiosidade e o interesse dela, existe uma grande, assim, no meu modo de ver, uma grande possibilidade da pessoa ver isso a favor, porque é algo que já faz parte do seu dia a dia. Você está habituado com aquela linguagem, com aquele mecanismo que foi desenvolvido. Então, a estratégia eu achei fantástica. Realmente, é admirável essa preocupação da montadora em relacionar a mídia tradicional com a mídia da internet. Mas o risco ela vai correr. Eu fiz com alguns professores, amigos, um trabalho, uns artigos exatamente sobre o poder do consumidor nas redes sociais, para falar bem ou mal. Eu não vou dizer os resultados da pesquisa, mas façam vocês esse teste. Entram no Orkut e vejam quantas comunidades tem, por exemplo, de eu odeio a Vivo, eu odeio a Claro. E vejam, façam a mesma pesquisa ao contrário, ou seja, eu amo a Claro, eu amo a... Está certo que ninguém vai escrever eu amo a Vivo, eu amo a Claro, mas peguem marcas mais calorosas, assim, tipo, eu amo a Apple, eu de mal, qualquer coisa assim, né? Eu ia complementar, e até nesse sentido do meu comentário, tem comunidade no Orkut, os dedos perdidos da Fox, de Fox. Pois é, mas sabe o que levou a isso? A descoberta que muitos eu amos não são de consumidores, e são da própria empresa. A primeira empresa a fazer isso, por incrível, foi uma empresa dessas queridas, que foi a Sony. No lançamento do PlayStation 3 começou a aparecer buzz, né, como o Edmar falou, em todos os lugares, blogs, gente que amava o PlayStation, tudo, e depois veio a se saber que era uma equipe da própria Sony que escrevia como se fosse Domitila, como se fosse Flávio, como se fosse Edmar, criavam seus bloggers, seus blogspot, e aparecia todo mundo que não era a empresa que estava fazendo. Por que eu estou voltando a tudo isso? Nesse trabalho por exemplo, eu amo ou eu odeio alguma empresa, hoje as grandes empresas já têm equipes de tracking, né, para saber quem está falando o que a respeito da empresa. E eles têm uma atuação assim muito forte. Tipo, o Nescau é muito forte nisso, né? Nescau tem uma equipe de saber quem está falando. Mudou a embalagem, quer saber se foi bem ou mal. Se gastam milhares de dólares em cima disso, mas exatamente porque o poder do consumidor negativo numa postagem pode ser fatal para uma empresa. Concorda, Edmar? Você vê que interessante o poder da rede social. Uma moça, hoje ela ganha mais ou menos 15 mil reais por mês, e começou com um negócio por acaso. Ela estava com um problema no cartão de crédito dela e não conseguia negociar de jeito nenhum com o crédito card. E ficava aquelas horas no telefone, etc. e tal, e, né, não conseguia de nenhum. Estava apavorada, ganhava lá seu salário e não conseguia resolver. Até que ela colocou uma reclamação no site público de reclamação, reclame aqui, qualquer coisa. Aí tinha um pouquinho de tempo, colocou mais lá, e mais um bloco, não sei o quê, até que o crédito card chamou para negociar. E negociou com séries de vantagens. Aí ela acabou colocando no blog lá o mecanismo de satisfação dela em relação ao crédito card e tal, e começou a aparecer clientes pedindo para ela ser a negociadora dos problemas do crédito card. Ela falou, tudo bem, eu negocio, cobro 20%. E aí, o pessoal direto no crédito card tentava resolver, não conseguia. Ela, já com o know-how de fazer 3, 4 reclamações, aí depois de 6 meses que ela estava ganhando já uma boa comissão, o crédito card obrigou ela a apresentar uma procuração pública em relação àquilo que ela estava fazendo, entrou com ação, né? E aí ela abriu um outro blog e divulgou isso. E foi assim, você olha, você não dá nada, não sai de casa, ela só negocia pela internet, as dívidas das pessoas, ela confirmada, deposita na minha conta, o modelo de negócio começou com uma... Deixa eu aproveitar que eu já intervi, que na verdade eu estou aqui mais para mediar, mas como eu também trabalho nessa área de comunicação e marketing, em 2006, eu fui contratado por uma ONG para fazer um plano de comunicação de uma empresa, contratada por uma ONG para fazer um plano de comunicação e marketing, e fui vender, entre aspas, esse plano para uma empresa de grande porte. Não tenho pudor nenhum de falar que é a Oaxi Laboratórios. Então o Conselho de Administração se reuniu nos laboratórios para poder colocar adiante esse plano de comunicação. E aí tinha toda aquela história de verba, empresa grande, você não consegue colocar um plano de marketing no meio, não consegue verba no meio do
do exercício, tem que pedir um exercício antes, os caras colocarem no planejamento do ano seguinte, assim por diante, até que eu mostrei uma atividade que seria um marketing viral usando uma estratégia de baixo custo para um bom resultado. E aí tinha o conselho de administração e mais o pessoal de vendas. Quando eu falei em marketing viral, 2006, o pessoal de vendas se esticou na cadeira e eu continuo, foi uma das maiores gafes da minha vida. Eu estava, meu público, eles ficaram assim, as reações das pessoas foram todas estranhas, né? Você está dentro de um laboratório de trabalho. Aí, o pessoal, aí no final, falou assim, professor, marketing viral, isso pode ser interessante para a gente em termos de negócio, né? Eu falei, não, o vírus não é bem esse. Você vai ter uma cepa que você vai utilizar e criar um medicamento. Não, é marketing viral de vírus de internet. Para explicar para os caras que foi a maior gafe de usar um linguajar típico de marketing no ambiente de um laboratório. Já quiser, eu queria trazer o Edmar para uma discussão. Eu me chamou a atenção para um negócio que eu pensei agora. O Edmar começou a palestra perguntando quem sabia o que era SEO, ou foi a palavra que você usou? SEO, alguém sabe o que é? Não. Imagina, né? O que é isso? Otimização de sites, vocês sabem o que é, o que vem a ser? Isso me lembrou outro problema gravíssimo de consumidor. Teve uma época onde o pessoal descobriu como aparecer certas palavras-chave em primeiro lugar. Isso se chamava Google Bombing. Já vou pedir a opinião do Edmar disso. Então, por exemplo, todos os blogueiros do mundo colocavam, por exemplo, a palavra vergonha nacional e linkavam para o Congresso. O Google entendia que aquilo era um site de referência ao Congresso e que a palavra vergonha nacional estava associada a esse site. O Google é um robô que está medindo links, não sabe o que é. Então, se você digitasse, por exemplo, vergonha nacional, qual era o site que vinha em primeiro lugar? O Congresso Nacional. E isso acontece muitas vezes sem a gente querer, ou seja, não é Google Bombing, não é que alguém fez isso, mas juntando as duas coisas, ou seja, o reclame aqui, tem universidades que você digita para saber como você se inscreve, como você faz o vestibular, e aparece reclame aqui, não quero mais saber dessa 3 pontinhos, coisa assim. E o site oficial da universidade aparece em 5º ou 6º lugar, depois disso. E isso é pior do que tudo, porque isso não é nenhuma ação programada por um concorrente. E quando o Edmar perguntou disso, essa é uma das áreas dele, Você podia falar um pouquinho para nós? Tem acesso aqui à internet? Tem? Está com acesso aí, Miguel? Tá? Fala o site que eu digito. Entra no Google e digite ali a palavra mentiroso. Quem que aparece? Existem técnicas. Existem técnicas de otimização de sites que são técnicas ditas pelo Google como técnicas legais. Ou seja, aquilo que você deve fazer para posicionar o seu site. Porque assim, cada site na internet tem um valor de 0 até 10, chamado de PageRank. Esse PageRank ele é dado pelo Google através de uma série de características que o seu site cumpre. Ou seja, o Google tem um algoritmo matemático, ele lê os sites, grava essas páginas nos seus computadores e a partir dali ele vai fazer o posicionamento. Por que uma empresa sempre aparece em primeiro lugar quando você digita uma determinada palavra? É porque foi feito um trabalho nesse site e esse site ele segue as métricas do Google, ou seja, ele está otimizado segundo aquilo que o Google diz que é o ideal. Agora, aí são as técnicas legais, são várias técnicas. Existem as técnicas chamadas de Black Hat, que é o chapéu preto. Por que White Hat, Black Hat? Que vem a ideia do conceito dessas técnicas vem do faroeste, que o bandido sempre tinha, e o mocinho de chapéu claro. Então, técnicas de Black Hat é utilizar técnicas não consideradas ideais pelo Google. Por exemplo, você tem um site de música e quando o Michael Jackson morreu, você utilizou como palavra-chave do seu site morte do Michael Jackson, sendo que o seu site não trata disso, mas você configurou o seu site para que ele possa aparecer quando digitar essa palavra-chave. Apareceu? O mentiroso? Tá lá. Isso é uma técnica de Black Hat, gente. Ou seja, a palestrante de ontem estivesse aqui, né, Jacques? Falou do governo. Correndo a oferecer uma campanha. Correndo, né? Oportunidade.
Isso é uma estratégia de Black Hat que o professor Daniel está aqui dizendo. Você utilizar palavras-chave e associar aquela palavra-chave a um determinado